Olá, tudo bem? Quanto tempo eu não gravava um vídeo? Mas hoje eu quis gravar porque de umas horas pra cá eu pensava sobre o caminho de Emaús, a experiência dos discípulos de Emaús que sofrem porque eles acreditavam que tinham perdido aquele que deu sentido à sua vida, a vida deles, no caso, Jesus Cristo. E quando eles veem que aquele que deu sentido à sua vida morre, supostamente morre, a tendência deles é querer voltar à vida velha, aonde eles tinham uma certa segurança ou estavam acostumados a viverem. Mas todos nós sabemos que depois do encontro com o Senhor, com aquele que muda a nossa vida, voltar atrás nunca é uma opção, porque a gente parece não conceber a ideia da vida antes. Outrora a gente conseguia, mas depois sem Jesus Cristo. E é interessante que a experiência dos discípulos de Emaús nos lembra que às vezes a gente, no caso de Jesus Cristo, ele não só anunciava a si mesmo, ele anunciava o cumprimento da vontade do Pai. Mas os discípulos ainda estavam muito presos à questão matéria, corpo. E na hora que ele parte o pão, que os discípulos o reconhecem, ele desaparece. Ou seja, quando se compreende a essência, a materialidade se torna um detalhe. No caso de Jesus Cristo. Por isso que quando nós somos chamados à fé, somos chamados à missão, a uma caminhada, a gente precisa entender que Jesus sempre está conosco, independente da sua presença física. Nós é que temos essa necessidade da proximidade, que é um dom também. Porque quando Deus nos cria, Ele não nos cria para vivermos isolados, para vivermos sozinhos. Ele nos cria para termos, entre aspas, tá bom? Para fazermos morada no coração daqueles que conosco convivem. Mas, assim como o medo bateu na porta dos discípulos, quando Jesus morre, o medo também bate nas nossas portas. Nós temos medo de perder as pessoas que amamos para a morte, temos medo de perder por outras situações. Mas a gente precisa entender que algumas coisas, quando elas são de Deus, elas são eternas. Elas ficam evidenciadas na nossa alma, elas ficam evidenciadas no nosso coração. E uma das coisas mais bonitas que a gente pode aprender com Jesus Cristo é que o amor é uma força avassaladora e que ultrapassa a matéria, ultrapassa a especificidade da relação. Eu sempre acreditei que o amor, ele tá aí, para quem quiser vivê-lo. E o amor, esse amor de Deus, esse amor que Deus infunde no nosso coração, ele é único. É claro que na nossa realidade humana, nossa esfera humana, esse amor vai se adaptando aos tipos de relações. Pai, mãe, filho, filha, filho, pai, irmãos, amizades, casamentos, namoro. O amor ele vai se fragmentando de acordo com as necessidades que nós temos. Mas existe um amor maior que o Senhor coloca na nossa vida, que quando nós descobrimos, nós não queremos mais ser aqueles que éramos antes da experiência do ressuscitado. E o mais bonito é que Deus nos permite também vivenciar algumas situações que é como se nos ressuscitasse, nos trouxesse para a vida. E quando a gente descobre um grande tesouro na vida, a gente faz igual o homem do evangelho. A gente compra todo um terreno só por causa do tesouro escondido. E é isso que a gente precisa entender. Que Deus nos dá a oportunidade de ressuscitarmos todos os dias
quando fazemos uma verdadeira experiência do seu amor. Quando nós fazemos uma verdadeira experiência da sua presença, da sua bondade. E a gente precisa ter em mente que alguns encontros, algumas situações, algumas possibilidades, elas não acontecem sempre. Elas acontecem de vez em quando. É como se fosse o Tabor da Sagrada Escritura. É como se fosse a experiência de estarmos quase perto do céu. Mas aí nós entendemos que essas experiências são aquelas que vão nos manter na luta até a plena realização da vontade de Deus na nossa vida. Desafios? Muitos. Vontade de desistir? Também. Mas quando você olha para a cruz, você entende que o Senhor nunca desistiu de nós. E é suficiente para a gente caminhar. É suficiente para tomarmos a decisão de seguir em frente. Amém? Já não chore, Jerusalém. A alegria voltou, porque o nosso Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Amém?